Oi, gente, tudo bem? Vou começar então a responder as dúvidas dessa semana, tá? A primeira pergunta foi sobre hipertrofia muscular, também conhecida como ganho de massa magra, né? Ela pode acontecer em dois casos, e aí eu vou dar dois exemplos. O mais comum, né, é o caso daquela pessoa que tem como objetivo principal o ganho de massa magra, ou seja, ela quer aumentar as suas medidas. E aí, nesse caso, sua ingestão calórica deverá ser maior do que o seu gasto basal. E para isso acontecer, seus níveis de carboidratos, proteínas e gorduras deverão estar bem ajustados, principalmente os dos dois primeiros, né? E aí é necessário que sua alimentação esteja ajustada não só na quantidade, mas também na qualidade, né? Porque aí então seria muito fácil a gente ganhar massa magra se não precisássemos nos preocupar com a qualidade da nossa alimentação, né? Então, para evitar que você ganhe gordura no meio desse processo, né? Ou então para que esse ganho seja minimizado, é muito importante que sua alimentação seja de qualidade. E pensando no ajuste calórico, né, no quanto de cada grupo você vai ter que comer, é necessário fazer um cálculo, e isso é bem individual. Aí precisaria de uma avaliação mais completa. Mas aí pensando nos alimentos que eu apostaria para esse objetivo, né, no grupo dos carboidratos, para mim a base seria as raízes e as frutas. Né, a macaxeira, inhame, batata doce, as frutas no geral. E aí entra também os vegetais, arroz, pão, macarrão, para quem não tem nenhum tipo de sensibilidade. No grupo das proteínas, as carnes em geral mesmo, peixe, frango, carne vermelha, os ovos, leite, derivados. Também temos nas leguminosas, né, grão de bico, lentilha e feijão. Uma quantidade de proteína vegetal também é uma boa opção. E só chamando a atenção, né, no grupo das proteínas, esse consumo deve ser fracionado ao longo do dia. No grupo das gorduras seria o que eu costumo orientar numa alimentação saudável mesmo, né? As gorduras boas, castanhas, as oleaginosas no geral, o azeite de oliva e as outras gorduras que já fazem parte, né, dos alimentos que eu já citei anteriormente. Em relação ao horário, né, não existe uma regra, mas eu costumo dividir em 6 refeições ao dia, até para ter esse fracionamento, né, da proteína que eu falei, e dando um intervalo ali de 3 em 3 horas. Mas isso também é ajustável, né, depende de pessoa para pessoa, tá? Em relação à suplementação, então vamos para a segunda dúvida, sobre emagrecimento saudável. Para o emagrecimento ser saudável, né, principalmente nesse exemplo que você deu de 10 quilos, em que a pessoa já tem um grau de obesidade maior, eu costumo planejar uma faixa de meio quilo a 1 quilo por semana. Aí no final do mês vai dar de 2 a 4 quilos por mês. E aí essa faixa vai depender de alguns fatores, por exemplo, a idade, né? Uma pessoa mais velha não vai perder na mesma velocidade que uma pessoa mais nova. O sexo também vai influenciar. Os homens costumam responder, tem uma maior resposta, né, à perda de gordura do que as mulheres, infelizmente. Vai depender também da composição corporal da pessoa, se ela tem mais massa magra. Se ela tiver mais massa magra, também vai responder melhor. Vai depender da sua alimentação, se já sofreu com efeito sanfona, do seu nível de atividade física e também dos seus níveis hormonais, né, da sua resposta hormonal. Então, assim, quanto mais ela precisa perder, mais lenta e planejada deve ser esse emagrecimento. Por quê? Para evitar, né, que haja esse efeito sanfona, ou seja, para evitar que ela perca, sei lá, 6 quilos em um mês e depois ganhe tudo novamente. E para evitar também que o corpo caia no efeito platô, né? Ou seja, perca muito nos primeiros meses e depois pare de perder. E aí mais vale você perder 2 quilos em um mês
e não reganhar esse peso do que você perder 5 quilos em um mês e depois voltar a ganhar esse peso ou até ganhar mais. Então, segunda dúvida respondida, qualquer dúvida a mais, vocês podem colocar no grupo que eu vou estar respondendo, tá? Beijo! Tá? Em relação à suplementação, o que eu gosto muito de utilizar é o whey e a creatina, né? Esses dois suplementos eu gosto muito de utilizar para esse objetivo. Mas não é sempre que eu utilizo, tá? Vai depender muito. A suplementação é algo bem individual, né? Eu aconselho que seja orientado por um médico ou por uma nutricionista, tá? O whey eu costumo utilizar quando eu não consigo alcançar os níveis de proteína pela dieta. Ou então pela praticidade. Às vezes a pessoa não tem como comer, né, em um horário determinado, ela tá no trabalho, tá fazendo alguma outra coisa. É uma boa opção ter um whey ali, né, pra dar esse aporte. O primeiro exemplo, então, ok, né? O segundo exemplo, né, que a hipertrofia também pode ocorrer, é naquelas pessoas que estão com o objetivo principal do emagrecimento, né, da perda de gordura, mas às vezes ela não tem um nível tão grande de sobrepeso e obesidade, e aí tá seguindo uma alimentação bem direitinho, tá fazendo atividade física, né, principalmente a musculação bem direitinho, e aí ela também consegue esse. Ou seja, ela pode tanto conseguir a perda de gordura como o ganho de massa muscular. Ok, então era isso que eu queria falar sobre hipertrofia muscular. Qualquer dúvida a mais, vocês podem colocar no grupo, tá?